Antes de começar, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdos como este. Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias da psicoterapeuta Philippa Perry para entender como construir, uma base bem forte para a saúde mental das nossas crianças desde o comecinho da vida. É um assunto super importante. E olha, as ideias que a gente vai ver aqui podem mudar tudo. E para começar, vamos direto para aquela pergunta, né? A pergunta que eu acho que todo pai, toda mãe, todo cuidador se faz. Como que a gente pode dar para as nossas crianças a melhor chance de ter uma mente saudável, feliz? E a resposta, segundo a Philippa Perry, é, surpreendentemente simples, mas ao mesmo tempo muito poderosa. Não é sobre ter uma técnica super complexa ou seguir um manual à risca, sabe? A chave de tudo está na qualidade do relacionamento que a gente constrói com os nossos filhos. E é exatamente isso que nos leva ao nosso primeiro ponto. Pensa assim, o relacionamento não é só uma pecinha do quebra-cabeça. Não, ele é a fundação, o alicerce mesmo onde toda a saúde mental da criança vai ser construída. E a Philippa Perry, ela é super direta quanto a isso. Nós somos seres sociais, né? A gente é, entre aspas, programado para se conectar. E aquele primeiro vínculo de todos, o mais fundamental, que é entre pais e filhos, ele dá o tom para todo o bem-estar da pessoa no futuro. Um laço forte de verdade cria uma sensação de segurança que vai ecoar pela vida inteira. E agora vem uma parte que eu acho que traz um alívio, uma esperança para todo mundo que talvez pense nos erros que cometeu lá atrás. A autora deixa muito claro, nunca é tarde demais. Qualquer falha, qualquer ruptura nesse relacionamento pode ser consertada. Não importa a idade da criança, viu? O que realmente importa é a decisão de começar agora. Tá, legal. Mas como a gente fortalece esse laço na prática, no dia a dia? O segredo, de acordo com a Perry, está numa coisa que ela chama de diálogo recíproco. E isso, gente, é uma virada de chave completa no jeito como a gente se comunica. Olha só que interessante essa comparação. Muitos de nós, isso muitas vezes sem nem perceber, acabamos agindo naquele modelo de agente e paciente. Sabe como é? O adulto é quem sabe tudo, ensina e a criança só recebe. O problema é que isso pode gerar uma desconexão danada. A proposta dela é completamente diferente. Uma dança colaborativa. Uma troca de verdade, onde os dois lados se influenciam. É sobre isso, afetar o outro, mas também se permitir ser afetado. E o mais legal é que essa dança, ela começa muito, mas muito antes das primeiras palavras. As sementinhas da conversa estão ali, nos menores detalhes. Nos barulhinhos que o bebê faz, nos gestos, até no jeito que a nossa respiração entra em sincronia quando a gente pega um bebê no colo. Cada momentinho desses é um convite para essa troca. Mas aí fica a pergunta, né? Se essa troca é algo tão natural, por que às vezes parece tão difícil de praticar? A Perry identifica um obstáculo que é bem comum e muitas vezes a gente nem se dá conta que ele existe, a tal da diafobia. Diafobia, que nome, né? Mas a ideia é simples, é basicamente uma resistência que a gente tem de se deixar ser afetado pelo outro. É quando, talvez porque a gente mesmo não foi muito ouvido na nossa infância, a gente acaba tendo uma dificuldade enorme de ouvir de verdade, de, deixar que o ponto de vista da criança nos influencie de alguma forma. Nossa, e esse relato do John ilustra isso perfeitamente. É muito forte, né? Ele se deu conta de que estava repetindo com o filho exatamente o mesmo padrão do pai dele. Aquela crença de que a comunicação é uma rua de mão única, do mais velho para o mais novo. Ele simplesmente não abria espaço para aprender com o próprio filho. E aqui o ponto central, gente, não é para ninguém se sentir culpado, de jeito nenhum. A questão é ter consciência. Sacar que essa tendência existe na gente é o primeiro passo, e talvez o mais importante, para quebrar esse ciclo. E aí sim, abrir um espaço para uma conexão de verdade, muito mais genuína. Ok, mas como é que a gente traz essa ideia toda de reciprocidade para a vida real, para o dia a dia? Vamos ver agora como isso funciona em situações bem práticas, tipo quando a criança está frustrada com alguma coisa ou até na famosa hora de dormir. A história da Freia é um exemplo ótimo. Pensa só, em vez de simplesmente resgatar a bebê e dar a bola para ela, o pai faz algo diferente. Ele se conecta com a frustração dela, sabe? Ele dá um incentivo, mas deixa que ela mesma experimente a própria força, a própria capacidade. Ele está ali, ajudando, mas sem tirar a autonomia dela. E essa pequena mudança, fortalece demais a autoconfiança da criança. A questão do sono.
Essa é clássica, né? É outra área em que essa filosofia se encaixa perfeitamente. A Perry faz um contraste bem forte entre o treinamento de sono, que ela enxerga como um tipo de condicionamento que, no fundo, ensina o bebê a desistir de se conectar, e o que ela chama de incentivo ao sono. O incentivo é totalmente diferente, é um processo, é gradual, baseado na segurança e no ritmo da criança, começando sempre por uma base de muito conforto. E por que isso é tão, mas tão importante? Porque a capacidade de se acalmar, a autorregulação, não nasce com a gente. É uma habilidade que a gente aprende a se acalmar porque antes alguém acalmou a gente, várias e várias vezes. É essa experiência de ser confortado que a gente guarda lá dentro e que depois, mais pra frente na vida, permite que a gente encontre esse conforto por conta própria. No fim das contas, todo esse esforço de escutar, de observar, de praticar a reciprocidade, não é só para resolver os perrengues do dia a dia. É muito mais que isso. É um investimento para a vida toda, com um retorno que não tem preço. E os benefícios, nossa, são gigantes. Uma criança que se sente vista, que se sente ouvida, ela desenvolve um estado de humor mais calmo, mais seguro. E olha que paradoxo interessante. É justamente por permitir que a criança dependa da gente que a gente dá a segurança que ela precisa para se tornar independente de verdade. E para os pais, para quem cuida, a jornada fica muito mais rica, com muito mais significado. E a história da Jodie, ela resume isso de um jeito super emocionante. Quando ela aprendeu a observar e a ouvir a filha de verdade, não foi só a filha que ganhou, ela mesma se transformou. Ela usou essa palavra, expandida, disse que se sentiu capaz de um amor que nem sabia que existia antes de ser mãe. Quer dizer, a relação enriqueceu os dois lados. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. Em um mundo que está transbordando de dicas, de técnicas, de faça isso, não faça aquilo, e se o maior presente de todos, o mais valioso que a gente pode oferecer para os nossos filhos, for algo tão simples quanto a nossa atenção. Uma atenção de verdade, presente e recíproca. Fica aí o pensamento. Muito obrigado pela companhia. Quer entender esse vídeo com mais profundidade? O podcast completo está disponível. Continue essa conversa comigo lá. Acesse a playlist Podcast, o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido, capítulo a capítulo.